Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Você sabe como funciona a economia do Brasil? Não? Então presta atenção em cada segundo desse vídeo que você vai aprender de uma forma bem legal. Eu sou o Germano aqui da Investidor Matuto. Já peço a você que, caso esse conteúdo faça sentido e agregue conhecimento para você, você possa sentar o dedo nesse like e se inscrever no canal. Você já deve ter ouvido aí falar sobre o Bacen, ou Banco Central do Brasil. O Banco Central controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Isso porque ele tem dois superpoderes, sendo que no primeiro ele controla a taxa de juros. E essa taxa que mede a variação dos juros se chama Selic, que também é conhecido como taxa básica de juros no Brasil, pois é a partir dela que são calculados todos os demais juros do Brasil. A variação da taxa Selic influencia nos juros de cartão de crédito, financiamento habitacional, financiamento de veículos e também na rentabilidade das aplicações financeiras, quando falamos de renda fixa, tesouro direto e também CDBs e CDIs. E o segundo superpoder do Banco Central é imprimir dinheiro, imprimir papel moeda. A nossa moeda, o real, nada mais é do que a forma de representar a riqueza do nosso país. Se o Brasil tem pouco papel impresso, é possível comprar mais coisas com menos moedas. Já se o Brasil tiver uma quantidade muito grande de papel impresso, vamos precisar de muito mais dinheiro para comprar a mesma coisa. Muitas pessoas ficam na dúvida se podemos imprimir dinheiro infinitamente, que é só apertar o botãozinho ali e o dinheiro aparece. Mas não, mangá, não é por aí não. Essas pessoas não entendem que não existe recursos infinitos e para todo mundo. E o que o dinheiro está atrelado à riqueza produzida pelo país que o imprime. Pois se imprimimos mais dinheiro do que nós temos em riqueza, nós vamos gerar um grande problema. E esse problema tem nome, chama-se inflação. Inflação nada mais é do que o excesso de dinheiro na praça. E praça não é sair do seu bairro não, praça é um mercado como um todo. Por definição, temos que o aumento dos preços e bens de serviço implica na diminuição do poder de compra. E a inflação é medida pelos índices de preços de cada setor básico da economia brasileira. Esses dois superpoderes fazem do Banco Central do Brasil um órgão que tem influência direta na economia, pois ele atua na disponibilidade de crédito e regula a inflação. Mas aí você pode estar me questionando: quem oferece dinheiro na economia não são os bancos? Vamos ver isso melhor. Vamos ver como é que os bancos funcionam. O modelo de negócio dos bancos é fazer mais dinheiro com aquele dinheiro que ele empresta. Quem pega dinheiro em banco é normalmente para comprar uma coisa que ele não tem o dinheiro para comprar à vista, tipo um carro, uma casa ou um apartamento, ou conseguir dinheiro para abrir um negócio próprio. Para isso, a pessoa pega dinheiro emprestado do banco na promessa de devolver o valor principal mais os juros. Para que você tenha uma ideia, a taxa Selic ela é tão poderosa que ela tem o poder de mexer no consumo das pessoas, pois quando ela sobe, menos pessoas passam a pedir dinheiro emprestado no mercado, pois os empréstimos se tornam cada vez mais caros. Quando a Selic desce, as pessoas correm aos bancos para tomar dinheiro para começar a fazer coisas como eu disse, comprar carros, comprar casas, construir imóveis. Então já sabemos quem é o grande responsável pela disponibilidade de crédito na economia. Então, quando os juros estão baixos, sabemos que tem muito crédito girando na economia. E como as aplicações financeiras estão rendendo menos, pois os juros estão baixos, como eu disse, muita gente saca o dinheiro das suas contas para poder consumir. Então, de uma forma geral, temos um aumento de dinheiro gasto pela população. E o aumento de gastos é o mesmo que o aumento da demanda. Aqui que mora o problema. Quando a demanda supera a oferta, nós temos a inflação e daí detectamos que tem muito dinheiro na economia. Então presta atenção nesse ponto, pois isso é o ponto-chave desse vídeo. Quando temos um desequilíbrio na balança, os vendedores passam a cobrar mais do que o preço praticado anteriormente, porque os produtos começam a ficar escassos, porque tem muita gente querendo consumir e a quantidade da oferta dos produtos se manteve a mesma. E esse aumento dos preços se chama inflação, que no Brasil é medido por uma taxa chamada IPCA, que quer dizer Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O Banco Central, assim como você aí de casa, que já deve ter deixado seu like, se não deixou, deixa o seu like aí para dar essa forcinha para esse vídeo chegar para mais pessoas e mais pessoas possam adquirir esse conhecimento, não gosta da inflação, porque isso gera grandes problemas. Então, quando o Bacen vê os preços aumentando, o que ele faz? Acertou quem disse que ele aumenta a taxa de juros, a taxa Selic, pois assim aquela engrenagem se faz funcionando e faz com que menos pessoas passem a tomar dinheiro emprestado e menos dinheiro entra na economia novamente. Como menos pessoas estão tomando dinheiro a crédito, a população tem menos dinheiro para gastar. E ainda para se beneficiar, a população investe esse dinheiro em aplicações financeiras, fazendo com que menos dinheiro rode na praça. Então, como tem menos dinheiro na praça, a demanda por produtos reduz,
fazendo com que a oferta novamente se reestabeleça e entre em equilíbrio, fazendo assim com que os preços dos produtos reduzam novamente. E isso tem um nome, é chamado de deflação. Mas o nosso amigo Banco Central também não quer a deflação, pois muita deflação gera aí uma redução no PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil, que nada mais é do que a soma de toda a riqueza produzida por todos nós aqui no Brasil. E quando o PIB cai, nós temos aí um problemão, pois aí nós vamos para um negócio chamado recessão, o que pode ser um grande problema na economia global. E isso pode fazer com que as agências como Standard & Poor's reduzam a taxa de segurança que o nosso país tem para tomar crédito no exterior. E antes de haver essa recessão, o Banco Central tem que ir lá e reduzir essa taxa de juros para estimular o mercado novamente a consumir, pois assim ele aumenta o consumo e faz o povo gastar novamente. Mas se o Banco Central não responder rapidamente a essa situação, a recessão pode ser muito difícil e pode desencadear um cenário onde que mexer nessas questões da Selic não faça mais sentido, porque ele vai diminuir a um nível onde já não adianta mais diminuir. E como as pessoas ainda estão consumindo pouco, as empresas estarão vendendo menos e vão ter que cortar gastos para tentar se manterem lucrativas. E dessa forma, aumenta a taxa de desemprego. E como o governo recolhe impostos através da folha de pagamentos dos trabalhadores e através do consumo de produtos, e como agora tem menos empregados trabalhando, tem pouco dinheiro sendo gasto no consumo de produtos. Assim o governo passa a arrecadar cada vez menos. Só que é nesse ponto que o governo cria um problemão para ele, porque como tem cada vez mais desempregados, ele precisa criar mais auxílios, mais Bolsa Família, o que no geral aumenta os gastos do governo. Como os gastos do governo em fase de recessão são muito altos e a sua arrecadação é cada vez mais baixa, o Banco Central entra na parada e começa a imprimir moeda. E alguém pode me dizer o porquê? Porque aí o governo vai entrar financiando esses auxílios para as pessoas que estão precisando. E além de ser em Bolsa Família e em outros auxílios, o governo entra atuando em obras estruturais de infraestrutura para gerar emprego e, além disso, oferece bons preços para recomprar os títulos públicos, para assim poder aumentar a disponibilidade de dinheiro na economia. E por falar em títulos do Tesouro Direto, você os conhece? Esses títulos são títulos da dívida pública do Brasil. Quando você compra, o governo fica com o seu dinheiro para utilizar no financiamento do crescimento do país. E o tempo que ele fica com o seu dinheiro, ele te remunera com juros, geralmente aí baseados na taxa Selic ou no IPCA. E quando ele recompra os títulos de você, ele está devolvendo o dinheiro para a economia. E a partir daí você pode usar o seu dinheiro para poder comprar bens e serviços na economia, fazendo com que assim a economia seja estimulada. Só que conforme eu falei para vocês, tudo isso é um ciclo. O aumento do consumo e a impressão de mais papel moeda estimulam os aumentos do preço, gerando a inflação, que nesse caso impulsionam a inflação de forma saudável, fazendo com que o Banco Central possa voltar a subir a taxa Selic. Além disso, que eu já expliquei para vocês, existem N outros fatores que influenciam no equilíbrio da economia. Mas para isso, você vai ter que sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui no canal para ficar atento aos próximos vídeos. Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo sobre economia, se Deus quiser.